Boa noite a todos. Com certeza, essa é uma noite muito especial, por termos a oportunidade de acompanhar, de ouvir a fala que André traz para nós. O André não apenas fala sobre meio ambiente, mas tem uma vivência nessa área que ele transmite em todos os momentos, em todas as suas conversas. Com certeza, essa será uma noite muito especial e que vai motivar cada um de nós a pensar um pouquinho mais sobre esse assunto, se envolver de fato nessa questão que é totalmente inevitável. Ele fala para nós, em seguida, logo passo a palavra, apenas chama a atenção que, após a sua explanação inicial, de cerca de 50 minutos, 1 hora, abriremos para a participação de todos. As perguntas podem tanto ser expressas diretamente ao microfone, para quem preferir, ou por escrito, com as monitoras que estarão circulando no salão. De imediato, então, passo a palavra ao André, que vai, não tenho dúvida, nos encantar nos próximos minutos. Acho que a Cione, gentilmente, me chamou de ecochato. E eu tenho um orgulho de ser ecochato, e os maiores ecochatos que abriram caminho na direção de uma nova consciência, uma nova cultura, que a gente vai chamar de sustentável, são gaúchos. José Lutzenberger, viva Lutz, Augusto Carneiro, nossos amigos que estão aí na luta, no núcleo de ecojornalistas do Rio Grande do Sul, baseado principalmente em Porto Alegre. Eu estou falando de Juarez Tosi, Roberto Vilar, Ilza Girardi. A Ilza, grande amiga, foi a criadora do primeiro curso de jornalismo ambiental do Brasil, na Federal do Rio Grande do Sul. O da PUC, o primeiro do Rio, talvez o segundo do país, eu tenho minhas dúvidas, mas foi inspirado muito no trabalho da Ilza em Porto Alegre. Eu devo dizer que eu estou um pouco preocupado com as notícias que chegam do Rio Grande do Sul em relação à área ambiental por conta do enfraquecimento do órgão ambiental gaúcho, da dificuldade enorme de ter fiscalização, onde deve e precisa, e dos obstáculos, eu diria, que foram criados ao correto processo de licenciamento. Licenciamento ambiental não é contra o progresso e o desenvolvimento. Licenciamento ambiental qualifica o progresso e o desenvolvimento. E as notícias que chegam a partir do Rio Grande do Sul, dos nossos contatos, é de que, infelizmente, o processo de licenciamento, e não é de agora, mas agora, ao que parece, encontra, eu diria, uma velocidade, um assodamento que podem comprometer o capital natural do Rio Grande do Sul. Um estado produtor, um estado forte, mas que precisa de água em abundância, solo fértil e cuidado na gestão da matéria-prima, da energia e dos resíduos. Bom, eu vou contar uma história que vai, de alguma forma, resumir a mensagem que eu quero trazer aqui. O mundo está mudando na direção de outra coisa. Hashtag outra coisa, tá? Hashtag outra coisa. Outra coisa melhor. Uma cultura menos perdulária, menos insensível em relação à casa planetária. A gente está mais preocupado com isso e, progressivamente, a preocupação vai tendo justificativa, argumento, lastro. Fica cada vez mais óbvio que, se a gente não corrigir o rumo, quem paga o pato não é o planeta, somos nós. O slogan "Salvem o planeta" fazia sentido há 30, 40 anos atrás. A preocupação agora não é salvem o planeta, é salvem-se. Porque o planeta se vira muito bem sem nós. Essa velha senhora chamada Gaia, a Terra, Dia das Mães é domingo. Estamos falando de Gaia, que Francisco amorosamente, 8 séculos atrás, reconheceu a divindade presente em Gaia, através das criaturas e dos ambientes. Essa velha senhora tem quase 5 bilhões de anos, já passou por tudo.
mais de 10 glaciações, terremotos terríveis, tsunamis devastadoras, uma reconfiguração geológica que a gente jamais ousou ver, a gente jamais testemunhou algo parecido com o que esse planeta já experimentou. O planeta se vira, nós não. O planeta não depende de nós, mas nós dependemos visceralmente do planeta. A questão, portanto, é: ninguém tem que ser ambientalista por apreço ao planeta, se for difícil ter apreço para o planeta. Seja ambientalista por ser egoísta. Só pensa em você, seja ambientalista. Só pensa na sua família, seja ambientalista. Porque a gente está falando de um problema que não é das futuras gerações, como também os ambientalistas da década de 70 construíram essa retórica. Seus filhos e netos, cuide bem do planeta agora para os seus filhos e netos. Gente, caducou esse discurso, ele não faz sentido. São vários os exemplos. São Paulo era a terra da garoa na época do Adoniran. São Paulo não é mais a terra da garoa. Catarina é o nome do furacão que deu o ar da graça pela primeira vez na história do hemisfério sul, por aqui pertinho, em Santa Catarina. Onde um tornado também deu o ar da graça, em Xanxerê, dias atrás, e um estudo da Federal de Santa Catarina apareceu, que eu não sabia que tinha feito um estudo, contabilizando algo em torno de 66 tornados, no intervalo de 9 anos, num determinado perímetro de Santa Catarina. Porque tornado também aparece em área que não tem ninguém para filmar e botar no Fantástico. O mundo está mudando em vários e vários aspectos. A gente está aprendendo palavras e expressões novas. Volume morto. O mundo está mudando. E o mundo sempre muda. Mas as mudanças que a gente está tipificando aqui não tem nada a ver com natureza. A gente está falando do agravamento de situações em que nós determinamos mudanças importantes no software inteligente da vida, nas leis que regem a vida e o equilíbrio do planeta. A historinha é a seguinte. Não sei se vocês conhecem um camarada, um geógrafo, cientista chamado Jared Diamond. Ele é autor de um livro que foi agraciado com o Prêmio Pulitzer de Literatura nos Estados Unidos, o mais importante prêmio de literatura nos Estados Unidos, por uma obra intitulada Armas, Germes e Aço. No trabalho seguinte, ele alcançou notoriedade internacional num outro livro muito interessante, traduzido para o português pela editora Record, chamado Colapso. Como as sociedades escolhem o sucesso ou o fracasso. Esse livro é interessante por quê? Primeiro porque ele não é pedante, ele não fica usando jargão científico, ele se comunica com clareza e objetividade, contando as novidades dos arqueólogos. Os arqueólogos começaram a fazer descobertas interessantes que o Dr. Jared não deixou passar em branco e deu publicidade a elas. Quais foram as descobertas que os fãs de Indiana Jones trouxeram à luz do conhecimento e que fazem a diferença para o estudo, para a conversa de hoje à noite? Eles conseguiram, através da pesquisa dos sítios arqueológicos que deixam vestígios datados, porque você aplica o teste do carbono e consegue contar uma história detalhada a partir da investigação de uma determinada escavação onde tem esqueleto, cerâmica, resto de comida fossilizada, etc. Os arqueólogos conseguiram demonstrar a razão pela qual diferentes civilizações do passado, em diferentes lugares do mundo, em diferentes momentos da história, simplesmente desapareceram do mapa. Numa palavra, colapsaram. Ele reporta, por exemplo, os maias, os vikings, os ilhéus de Páscoa. Eram civilizações que tinham uma cultura construída ao longo de séculos e, de repente, desapareceram.
algo aconteceu. E a explicação dada pelos arqueólogos foi: em algum dado momento, esses agrupamentos humanos deixaram de ser sustentáveis. Ou seja, retiravam do meio ambiente mais do que os ecossistemas, esse meio ambiente, era capaz de prover àquele grupamento. Houve uma assimetria, um desequilíbrio. Retirou-se mais do que a capacidade de suporte desses ecossistemas. Numa palavra, o que houve? Colapso. Colapsou. O caso que me chamou mais a atenção é da Ilha de Páscoa, que a gente conhece por aqueles totens. Como é que é o nome mesmo daqueles totens? Moai. Moai. Está lá o Moai. Aí o povo hoje paga para ver de perto o Moai. Aquelas esculturas não. São totens repletos de sinais que metaforicamente explicam a importância de cada clã ou de cada família. Tem aluno de publicidade aí? Levanta o braço, por favor, se tem. Não, não tem. Ok. Sabe o que isso significa? Nada. Imitando Tadeu. Então vamos lá. Porque isso é publicidade. Eles tinham um trabalho danado para esculpir na rocha. Como o seu clã, a sua família, é o máximo. Só que não basta fazer aquilo. Você tem que... Não existia a palavra outdoor, mas você vai ter que deslocar o totem de pedra em algum lugar da ilha que tenha visibilidade. Como fazer o deslocamento? Os ufólogos ficaram muito chateados com o livro do Dr. Jared, porque os ufólogos diziam, não havia tecnologia própria para fazer isso, apenas ETs. Uma ajudinha extraterrestre explica como você distribuiu caprichosamente na Ilha de Páscoa os moais. Muito bem. Aí vem um arqueólogo e descobre, não, tem uma história aqui que a gente está contando. A tecnologia empregada foi de rolar esses totens sobre toras de árvores. Muitas toras de árvores. Imaginem o que aconteceu com a florestinha de Páscoa. Não sobrou muita coisa. Primeiro problema detectado pelos estudos dos sítios arqueológicos. Um dado momento, onde havia floresta, deixou de existir. E aí há o registro, ou indicadores muito interessantes, de que sobreveio períodos de fome. E essa fome está associada, num primeiro momento, à voracidade das pragas oportunistas que passaram a ocorrer sobre a lavoura dos ilhéus e os predadores das pragas oportunistas se refugiavam justamente na floresta. Sem floresta, os predadores tiveram que se mudar para outro lugar desconhecido e as pragas oportunistas agradeceram comovidas. É hoje. Dizimando as lavouras. Houve um déficit nutricional importante. E não foi o único. Fonte de proteína animal de Páscoa. Peixe. O peixe não vem à ilha. Você vai ter que pescar. E você vai usar embarcações feitas de madeira. Então, na linha do tempo, a reposição de madeira para consertar embarcações avariadas ou a construção de novos barcos ficou comprometida por falta de matéria-prima. E um outro dado interessante, esse o Dr. Jared repara, esse é um traço comum à maior parte das civilizações que colapsaram no passado. Falta d'água. Sem a vegetação que dava resiliência ao corpo hídrico, o rio era perene. O rio de Páscoa fluía. Num dado momento, a recarga dos aquíferos ficou comprometida porque não sobrou árvore. De alguma forma, aquele rio perdeu vazão. Então, também houve um problema no suprimento de água doce, que não era uma questão em Páscoa, e passou a ser a partir da supressão da área verde. Soma tudo isso, qual é o resultado? Colapso. Por quê? E aí você também tem os registros nos sítios arqueológicos de uma disputa fratricida, onde havia ordem,
regra, códigos de convivência estabelecidos, sobreveio o caos. Como diz um ditado, eu sou filho de paraibano e de paranaense, nasci no Rio de Janeiro. Tem uma questão interessante no mapa aí. No Nordeste tem um ditado que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. Que se aplica talvez ao que houve em Páscoa. Sobreveio a violência, a barbárie. O Dr. Jared reporta que é possível ver que eles retomaram um hábito ancestral há muito abandonado do canibalismo. A partir do esgarçamento do tecido social causado pela indisponibilidade de recursos naturais que eram abundantes ou pelo menos davam conta do gasto. Eu vou fazer um recorte aqui, vou sair do livro do Dr. Jared e vou reportar um episódio que vocês testemunharam como eu, que foi a passagem do mais terrível furacão das últimas décadas pelos Estados Unidos, que curiosamente, eu falei do Catarina há pouco, que chegou aqui por Santa Catarina, e esse outro furacão também tem nome de mulher. É engraçado, os furacões mais terríveis, por uma razão que eu desconheço, talvez algum professor possa explicar, tem nome de mulher. O Katrina. E veja, vamos lembrar do Katrina. Furacão nos Estados Unidos é que nem carnaval. Tem todo ano. Não é problema nenhum ter furacão nos Estados Unidos. Eles têm a temporada de furacão. Mas tornado é muito rápido. 3 minutos são suficientes, que é a capacidade que você tem de emitir um alerta. 3 minutos é o suficiente, pelo menos, para você se enfiar num buraco dentro de casa, como o sótão das casas do Texas, Kentucky, que você tem um buraco, que nem a Dorothy, do Mágico de Oz, não é do meu tempo. Mas você tinha a fazenda com aquela porta que se enfiava no buraco, o furacão passava, levava tudo. Você estava lá dentro, tranquilão. Nos Estados Unidos tem alerta de furacão, e o brasileiro ia adorar furacão por um motivo. Toda vez que pisca no satélite do Atlântico Norte um redemoinho que vai se aproximando ali do Caribe ou encaixa por baixo no Golfo do México e vai virando um furacão ameaçador, emite-se o alerta de furacão. E é feriado. Sensacional. Fecha comércio, parque da Disney, Cabo Canaveral, e o governo diz assim: fecha tudo, quem ficar aqui sai de casa e vai para abrigo, e quem não quiser ficar aqui pica a mula para onde quiser, mas se ficar é para abrigo. Bom, apareceu Katrina, e o Katrina foi um furacão muito possante, um grande efeito destruidor. Quis o destino que caprichosamente ele atingisse a parte mais pobre dos Estados Unidos. Nova Orleans, berço do blues, ali perto do delta do Mississippi. E o que qual era a estrutura de Nova Orleans? Tinha um estádio coberto chamado Superdome. Quem quiser, não acredita no que eu estou falando, não. O jornalista não sabe nada. Vai às fontes. Quem estiver fazendo anotação, anota aí. Superdome. Para você ver o que aconteceu ali. Superdome. Para lá foram aproximadamente 50, 60 mil pessoas. Tinha até brasileiro. Eu não sei que brasileiro foi fazendo Superdome. É coisa de turista excêntrico, né? Vamos lá ver o que acontece. Como é que é essa história de passar por uma tormenta dentro de um estádio? Muito bem. Qual era o momento? Segunda invasão do Iraque. Criminosa. Bush matou 100 mil civis iraquianos, sem o aval do Conselho de Segurança da ONU, à procura de petróleo. Não vou ter tempo de entrar em pormenores, mas foi isso que aconteceu. É um genocida. Sem apoio da comunidade internacional. Apenas Grã-Bretanha, Austrália. Não tinha o aparato necessário para fazer, do ponto de vista militar, a invasão segura. Mobilizou reservistas e o equivalente à guarda, o que a gente chama de defesa civil, é a guarda nacional deles. A guarda nacional, a defesa civil, na hora que tem Katrina,
tem que estar posicionada para socorrer as pessoas e ajudar. Só que a Guarda Nacional foi ocupar nos quartéis o lugar dos reservistas, foi fazer backup. Defesa Civil em quantidade suficiente. Vão acompanhando o enredo. Juntaram 50, 60 mil pessoas dentro do Superdome. A previsão era passar 2 ou 3 dias. O furacão passa e a gente volta para casa, legal. Passaram-se 2 ou 3 dias e, de repente, e todo mundo entrou no Superdome como nós entramos aqui. Com o nosso verniz civilizatório. Nós somos educados, aprendemos a ser educados. Como vai? Boa noite, tudo bem, está tudo legal. Eu estou na tua frente aqui, que eu sou alto. Quer que eu pegue um chazinho, uma aguinha? É bom ser assim. Os americanos também são. E entraram no Superdome assim, com colchonete. Oi, tudo bem? Eu gosto de ler à noite. Eu te atrapalho? Eu tenho uma luzinha aqui que eu trouxe para dar uma lida. Tudo bem. Passam-se 2 ou 3 dias. E alguém, como eu aqui, pega o microfone para dar uma notícia. Provavelmente o rapaz ou a moça que deu o anúncio deve ter falado qualquer coisa assim: eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que o furacão passou. A má é que a gente vai continuar aqui. Está tudo alagado lá fora. E está alagado por quê? Porque a área de baixada e os diques que separavam as águas fétidas do Mississippi de Nova Orleans estavam velhos, sucateados, e o prefeito da cidade, depois do que eu vou dizer que aconteceu, mandou para o Bush cópia, registrando os pedidos de verba que o Bush preferiu botar na guerra para fortalecer os diques. O Katrina passou, ou a Katrina, e deixou como lembrança aquilo que já foi um dique e deixou de ser, destruiu. A água avançou, Nova Orleans debaixo d'água e o povo no Superdome. E aí você sabe que a rádio que tem mais audiência no mundo chama-se Rádio Corredor. Já ouviu? É aquela que de repente começa a irradiar notícias de caráter extraordinário. E aquilo se propaga na velocidade da fofoca e da intriga. E começaram a circular rumores de que não estavam preparados para isso. Talvez não haja água o suficiente. Talvez não haja comida para todos enquanto a gente permanecer aqui por tempo indeterminado, que ainda tinha isso. Imagina o povo, tudo bem, vai passar quanto mais tempo? Aí o cara do microfone, aguardem o próximo boletim. Quanto tempo? Eu já disse que não tinha tanta defesa civil, Guarda Nacional. Sobreveio um período tenso. Milícias se organizaram para subtrair na despensa, por precaução, o alimento que não poderia faltar aos seus. Onde antes a palavra de ordem era nós, passou a ser eu. Não respeitaram a hora da comida e os registros são de ocorrência de homicídios, estupros e suicídios. Nós estamos falando de um processo que levou alguns poucos dias para resultar numa disputa fratricida pelo estoque de alimento que havia num lugar chamado Superdome. Nossa, André, espera aí. Você está dizendo que todo lugar onde há escassez de alimento, de água ou de recursos naturais importantes para a vida sobrevém a violência? Não. Vou dar um exemplo. Japão pós-Fukushima. Áreas isoladas expostas à radiação, o governo levou muito tempo para chegar, e uma das caravanas levando alimento para áreas isoladas próximas da alta radiação foi acompanhada de perto por um correspondente da TV Globo chamado Roberto Kovalik. Eu me lembro dessa reportagem, em que o Kovalik acompanhou um caminhão cheio de ração. Ração que eu digo é comida fracionada, certinha, refeições. E quando chegou
numa área que era um shopping, que a laje ficou caída e estava todo mundo refugiado na outra parte que ficou levantada. Saíram centenas de pessoas quando o caminhão chegou, e essas centenas de pessoas formaram uma fila. Para você entender a cultura japonesa, você tem que entender que honra é uma palavra-chave na compreensão da cultura nipônica. Eu não estou dizendo que eles não têm os pecadilhos deles. É uma sociedade muito patriarcal, machista. O homem caminha na frente da mulher na rua. Na fila do arroz ele estava na frente também, e ele tinha direito a 2 porções de arroz e a mulher a 1. Não sei por quê. Nessas horas é bom ser japonês homem. Os homens na frente, as mulheres atrás, e não houve disputa fratricida, não houve briga. Portanto, não é uma ciência exata, não dá para explicar o ser humano dizendo que essa situação, mas aquela vai resultar numa outra. Não. Agora, é tão flagrante o risco, e a gente é franciscano, a gente sabe que a paz é uma utopia, ou um ideal, um objetivo da humanidade. A humanidade persegue a paz como algo que é uma meta nobre e que a gente precisa buscar. Não a paz possível, aonde os fatores determinantes do modelo de desenvolvimento impliquem na destruição sistemática do meio ambiente. Não é possível. O mais prestigiado prêmio do mundo chama-se Prêmio Nobel. E a categoria mais prestigiada dentre todas do Nobel é o Prêmio Nobel da Paz. Pesquisem quem ganhou o Nobel da Paz no ano de 2004. Uma negra linda, uma orixá, de ébano, que eu tive o prazer de entrevistar em Copenhague, uma senhora do Quênia, doutora, formada nos Estados Unidos, Wangari Maathai, do Quênia. Ela foi agraciada. E quem era Wangari Maathai? Ambientalista do Quênia. Foi agraciada com o mais importante Nobel da Paz, em 2004. Aí alguém vai dizer, e houve quem dissesse, que eu saiba foi, pelo menos que eu saiba, foi a primeira vez que o Comitê Nobel teve que justificar por escrito, porque houve questionamentos. Espera aí, tudo bem, nada contra a doutora Wangari Maathai, mas por que ela vai ganhar o Nobel da Paz? O que tem a ver meio ambiente com paz? E aí o presidente do Comitê Nobel, de forma elegantérrima, relembrou a razão pela qual ela foi agraciada. Esta senhora vive num país onde só sobraram 4% de vegetação, de floresta. Porque o Quênia não tem infraestrutura. E por infraestrutura, leia-se quase tudo. Não tem estrada, não tem energia, não tem um monte de coisa. E quando você pensa num país que não tem energia, a floresta é a fonte de energia. Você vai desmatar para botar a comida no fogo. O fogo vem da lenha. É uma realidade africana, não só do Quênia. Se você tem frio, sente frio, e na África tem frio, a gente só conhece a África das estepes, do mundo animal, aquele calor medonho. Não, a África tem lugares com frio, o Quênia tem lugares e períodos de frio. Você vai se aquecer com lenha. Sobraram 4%. E o que houve no lugar onde o desmatamento sobressai? Isso o presidente do Nobel explicando por que a Wangari ganhou. Foi agraciada com o Nobel da Paz. Sem floresta, você tem um fenômeno interessante, além da água desaparecer e da proteína animal da caça desaparecer, o fenômeno do sal residual do leito do rio, que se dissemina, o vento carreia e vai determinando impactos sobre a fertilidade do solo nas áreas próximas. Então era um lugar difícil de viver. Migrações para a cidade, favelas que apareceram do nada e as pessoas de Malicuia tendo que providenciar trabalho, educação, saúde, moradia, lazer para contingentes populacionais
que as cidades não estavam preparadas para absorver. Qual é o resultado disso do ponto de vista da paz? É que você tem momentos em que há repiques de violência, porque se as pessoas não têm, eu diria, as condições mínimas de habitabilidade em algum lugar, existe uma pressão para ela buscar o que lhe seria por direito, ou de direito, por meios nem sempre ilícitos, e isso tem impacto sobre assalto, furto, roubo e por aí vai. Houve o recrudescimento da violência urbana no Quênia a partir da desvegetação do meio rural. E o que fez a doutora Wangari? Um movimento chamado Green Belt Movement, Movimento Cinturão Verde. Ela recrutou mulheres, apenas mulheres. Porque vocês sabem, abrindo parênteses, as mulheres são muito mais confiáveis do que os homens. Você vai fazer Bolsa Família. Para quem vai o cartãozinho? Para a dona da casa. Por quê? Porque o dono não é reliable, não é confiável. Você vai ter Minha Casa Minha Vida, vai dar o cartão, a titularidade do imóvel para quem? Para o Zé ou para a Maria? Para Maria. Quem cuida do filho estatisticamente é a mulher. Na hora do pesadelo, na hora que o bicho pega, quem fica não é o homem. Certidão de nascimento, pai ausente. A Wangari só recrutou mulher para plantar mais de 16 milhões de árvores no Quênia e em outros países da África que viram os resultados do Quênia, que era a reconfiguração da vegetação no meio rural, trazendo um mínimo. Você não melhora a vida não fica ótima. Você estanca a sangria e você reconfigura as condições mínimas de habitabilidade para quem não tem nada. A gente está falando do básico, porque nem o básico o queniano teve. E aí o Nobel lançou uma lupa e percebeu, tem uma mulher na África mudando a realidade, não apenas dos quenianos, mas dos africanos. Vamos rastrear, vamos ver o que está acontecendo. Ganhou. A pergunta básica, meus amigos, é a seguinte. A gente já sabe que meio ambiente não é mais um assunto periférico, não é um assunto marginal, é um assunto importante. O que está difícil é fazer esse processo acelerar. Porque não tenho dúvida, mais uma vez, se a gente falasse que essa crise ambiental sem precedentes na história da humanidade fosse causada por um elemento externo, invasores extraterrestres que querem invadir o planeta, e estão fazendo sumir a água, estão aquecendo o planeta, estão fazendo chuva de lixo, tudo que é canto, a gente se une, combate e resolve. Se a gente tivesse, por exemplo, o maior problema ambiental do mundo fosse uma dança intermitente de placas tectônicas fazendo sacudir o planeta todo, vamos nos unir para tentar usar tecnologia para essa dança parar. Só que o inimigo, entre aspas, não está fora, está dentro. E creiam, não dá para culpar só governo, só empresas. A gente tem que se olhar no espelho e ter a coragem de dizer, ou de reconhecer, a crise ambiental tem a nossa digital e o nosso DNA. Ela é causada ou agravada por nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. Vou repetir para ficar muito claro, porque quem diz isso não sou eu não sou nada. São os relatórios do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, até o Banco Mundial, que não tem nada a ver, em princípio, com o meio ambiente, ratifica essa posição. World Watch Institute, uma organização séria, sediada em Washington, todos eles dizem, qual é o vilão ambiental do século XXI? São os meios de produção e de consumo. Os meios de produção e de consumo. Aí alguém vai dizer, mas eu trabalho numa fábrica, numa montadora, numa siderúrgica, que é ecoeficiente. O que é ecoeficiente? Ela recicla água, ela tem filtro de fumaça, ela recicla tudo, não manda nada para aterro sanitário, ok, nota 10, 1000, selo verde, certificado, golaço. Resolve o problema
Um mundo onde todas as empresas têm selo verde, ISO 14000, nota 10 em meio ambiente? Não. Não resolve. E não resolve por quê? Porque um mundo que consome, o mundo que eu estou falando é o mundo dos consumidores, a casta dos privilegiados, eu e vocês. Nós que cometemos a imprudência de sermos consumidores invigilantes e levamos para casa invariavelmente muito mais do que a gente precisa. Ah, mas eu estou duro, está difícil, a economia está em crise, não vale para mim. Escreva o que eu estou dizendo, se você pudesse, você levava. Não tenha dúvida, senhores estudantes e estudantas. Se pudesse, levava. Eu tenho 49 anos, eu sou do tempo do armário embutido. Quem não quer entregar a idade, não diga que sabe o que é armário embutido. Década de 70, Rio de Janeiro, as pessoas se frequentavam mais. Não tinha TV a cabo, não tinha internet. A garotada que eu dou aula na PUC não acredita que eu me formei sem ter celular nem internet. Eles olham para mim falando assim, não é possível fazer jornalismo assim. Era. Bom, naquela época as famílias se frequentavam mais à noite. Não tinha tanta violência urbana. Era uma delícia para eles. Eu era pequenininho. E aí tinha festa lá em casa, jantar. Certa vez eu me lembro como se fosse hoje, esses flashes da infância. Uma família super exaltada dizendo assim, compramos um apartamento no bairro do Flamengo. Perto de supermercado, de ponto de ônibus, tem cinema, o Cine Paissandu pertinho. E o principal, aí eu, opa, de xereta na festa assim. Tem armário embutido. Eu me lembro, depois da festa, do jantar, eu fui perguntar para os meus pais, olha, me explica uma coisa. Qual é a graça do armário embutido? Porque o daqui de casa é um buraco atochado na parede, com tudo espremido, atochado lá dentro, sapato, meia, não sei o quê, tudo. Por que a pessoa diz com orgulho que tem armário embutido? Qual é a graça? Era uma pergunta óbvia, eu era criança. E os meus pais pacientemente dizendo, filho, é o seguinte, se o armário está enfiado na parede, é um buraco, ele não se precipita na direção da sala, do quarto. Portanto, você ganha espaço. Ele fica discreto. Aí eu, sensacional. E os novos imóveis construídos no Rio de Janeiro, todos tinham esse armário embutido porque era um trunfo, um upgrade do imóvel, o buracão na parede. Hoje, passaram-se 35, 40 anos. Vivemos uma nova era. A era em que ninguém fala de armário embutido porque a garotada, quando quer morar em um cafofo, para chamar de seu, pensa em quê? Numa palavra em inglês que expressa a idealização de um espaço inteiro, não mais um buraco, um espaço inteiro, um cômodo inteiro, capaz de guardar e estocar tudo o que você merece. Então a gente vai ver o coro do Centro Universitário Franciscano entoar em uníssono, atenção para a minha contagem regressiva, o mantra da sociedade de consumo, que é o máximo. Palavrinha em inglês, então dou essa pista, começa com C. Atenção, 3, 2, 1. Que coisa isso, hein? Vocês sabem. E o que é o closet? O closet retrata um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida. O que é o closet? É um ambiente inteiro, não mais um buraco na parede, que antes de você colocar o que você vai colocar, ele já demanda matéria-prima, água e energia. Já é um dano ambiental. Por quê? Não pode faltar no closet o quê? Hein? O que não pode faltar no closet? Luz. Muita luz.
E não é uma luminária qualquer. Eu levei para a PUC no Rio uma revista. Foi a única revista de decoração que eu comprei na vida para fins pedagógicos. Nada contra a revista de decoração, mas jornalista, comprar revista de decoração, se não está fazendo nada em casa, é porque tinha uma reportagem de capa dizendo assim: como iluminar o seu closet. E ali tinha uma informação nova para mim, uma categoria profissional que eu ignorava que existisse. Light designers convidados pela revista ensinam você a fazer o closet dos seus sonhos. E era incrível a reportagem porque tinha luzes. As luzes incríveis eram, pelo menos o que me chamou mais atenção, aquelas que parecem filmes bíblicos. Quando o Todo-Poderoso resolve falar com você e vem um feixe de luz que se precipita da altitude e alcança o alvo. Qual é o alvo? Pilhas de toalhas felpudas, multicoloridas, de algodão egípcio. Ou roupas íntimas, que é um absurdo. Por que precisa ter um feixe de luz sobre aquilo tudo? Bom, ou a sapataria doméstica. Será que o closet da gente se assemelha ao de Imelda Marcos? Vocês conhecem a história da invasão ao palácio presidencial de um ex-ditador das Filipinas, Ferdinand Marcos, e Imelda Marcos? O povo cansado daquela tirania invadiu o palácio e toma de assalto o salão dos sapatos. Aquela mulher tinha mais de 3.000 pares de sapato, o que permitiria usar um par hoje e não repeti-lo durante aproximadamente 8 anos. Será que não temos aqui versões diet de sapatarias domésticas de Dona Imelda? Voltando ao closet, não é só luz, eu preciso de espelho. Pensem antropologicamente e sociologicamente o que é um closet. Senão parece uma pista de discoteca. Porque eu tenho luzes, eu tenho espelhos, e de preferência mais de um, para me ver de frente, de ladinho. Os mais excêntricos vão querer dar uma conferida no derrière. E aí você tem um espaço egóico que exalta você e esquece do mundo num ambiente artificial, produzidérrimo, que vai determinar uma distância que separa a gente de tudo isso que eu falei até agora. Qualquer produto ou serviço que eu contrate no mercado estudem isso. Se já não estudaram, porque eu trabalho com meus alunos isso na PUC, é muito didático e pedagógico para a gente mensurar o quanto o nosso estilo de vida vai mais na direção da sustentabilidade ou menos. O exercício chama-se pegada ecológica, Ecological Footprint. Tem uma calculadora, o site que eu gosto, tem vários na internet, é o do Global Footprint Network. Eles desenvolveram um software em que você responde a um questionário, perguntas do tipo: tem carro? Se a resposta é sim, vão perguntar: quantas cilindradas o motor, quantos quilômetros por semana, mais ou menos? E qual o combustível que você usa? Depois perguntam: você come carne? Essa pergunta no Rio Grande do Sul é um problema. Você come carne? Com que frequência? Que tipo de carne? E você vai tabulando as informações de modo a dizer, no final o software diz: para você e eu existirmos, e a conta pode ser individual, pode ser da família, do estado, do país ou do mundo. Faça a conta individual. Respostas para você. Que área do planeta precisa estar disponível em hectares? Apenas e tão somente para prover tudo o que eu preciso para viver e que eu coloquei no questionário. A primeira resposta
resposta, portanto, diz respeito à área. E depois a segunda, automaticamente, que vem, essa que dói. Que diz assim: se todos no mundo fossem iguais a você, parafraseando Tom e Vinícius, né? Mas outra conotação. Se todos no mundo fossem iguais a você, quantos planetas seriam necessários para suportar uma humanidade clonada sua? De que serve esse exercício? Para a gente tangibilizar aquilo que fica muito subjetivo quando a gente fala de sustentabilidade. Sustentabilidade é um discurso lindo. É ético falar de sustentabilidade. Não tem agora o ecologicamente correto? Você vai fazer pesquisa Ibope perguntando assim: separa o lixo? Separa. Separa nada. Você costuma andar de bicicleta ou a pé quando é possível? Claro, nada, está sempre de carro, vai na padaria na esquina comprar pão. Só que o ecologicamente correto, a gente já tem a noção de que tem um jeito certo de fazer as coisas, ou pelo menos um jeito menos errado. Mas o difícil é praticar. É fácil falar. Eu falando aqui é fácil. Fazer o que eu estou fazendo aqui é fácil. Qual é o desafio? O que nós estamos dispostos a fazer a partir de agora? Na direção de um mundo melhor e mais justo, que é um mundo sustentável. Não é não comer carne, mas é exigir uma carne que não tenha digital de mão de obra escrava ou infantil, ou que venha de área de desmatamento ilegal. Precisamos comer carne, para quem é carnívoro, ética. Vai ver no Ministério do Trabalho a lista de pessoas flagradas em sucessivas operações no campo, em situação equivalente à mão de obra escrava. Primeira categoria, ou atividade econômica, que se destaca no ranking de flagrantes de mão de obra escrava: pecuária. Quem matou Chico Mendes? No Acre. Chapurico, tiro de escopeta. Um matador contratado por quem? Pecuarista. Quem matou a irmã Dorothy Stang? Missionária americana em Anapu, no Pará. Pistoleiro, contratado por quem? Pecuarista. O que eu estou dizendo? Que todo pecuarista é criminoso e safado? Não. Nem acho que seja a maioria. Mas essa minoria, segundo dados oficiais do governo brasileiro, é responsável pela maior taxa de desmatamento da Amazônia. Já assumiram 16% de floresta na Amazônia. Desses 16%, 80% estão relacionados à pecuária extensiva. O que isso tem a ver comigo, que eu como carne? Tudo. O camaradinha que gosta de fumar um baseado no Rio de Janeiro e é da paz. Só que ele vai na boca de fumo no Alemão. E ele vai lá e compra. Me dá aí o preto ou o branco, me dá o que tiver. E ele é da paz. Só tem um problema, ele está remunerando quem? Para a cota de prazer efêmero que a droga vai dar. Efêmero e de risco. Esse dinheiro vai parar onde? Na mão de quem? Para fazer o quê? Isso é consumo consciente, que é um tema que precisa estar presente em qualquer disciplina que fale de sustentabilidade. Consumo consciente, consumo sustentável, consumo ético. Entender o consumo como um ato político. O consumo é um ato político. Eu estou na feira livre, eu estou no hortifruti, eu estou no supermercado, eu estou no shopping center, onde eu estiver, se eu tiro o dinheiro do meu bolso, se eu compro qualquer coisa, existe um freio de arrumação nesse gesto. Ele tem um alcance que eu preciso alcançar. Perdão, eu preciso compreender. Ou eu vou estar remunerando quem é ético, quem não apenas respeita a lei, mas vai além, quem está preocupado com o que eu estou preocupado, e eu, como consumidor, posso fazer escolhas. Eu vou contar uma história para vocês boba. Eu como todo dia no café da manhã 2 ovos quentes. E a orientação que eu dou para minha secretária do lar é a seguinte: Nádia, querida, tem 3 embalagens possíveis de ovos no supermercado: papelão, plástico e isopor. Se só tiver isopor, deixa o ovo lá. Certa vez a Nádia, que deve me achar excêntrico,
Deve pensar assim, essa elite branca é tão esquisita. Certa vez apareceu, e eu dei sorte de ver, porque quando ela chega com a compra, já bota as coisas no lugar e eu não vejo a embalagem. Quis o destino que eu chegasse na cozinha e visse tudo amontoado na pia, e lá estava o quê? A caixa de isopor com 12 ovos. E o que fiz eu? Falei para a dona Nádia. Nádia, se lembra daquela conversa? Da caixa de ovo. Ela deve ter falado, ai meu Deus, lá vem ele com aquelas histórias. Nádia, devolve. Mas seu André só tinha esse. Eu falei, não tem problema, eu fico sem ovo. Devolve. Ou guarda um vale, leva a nota fiscal, a gente se vira. Traz outra coisa. Eu não quero essa caixa aqui. Você vai me chamar de acochato, de excêntrico? Para mim é medalha no peito. Pode chamar. Eu descobri que eles vendiam patê de foie gras. E eu comecei a incomodar eles. Em que sentido? Quando eu chego lá, eu falo, vocês ainda vendem patê de foie? E tem cliente na loja, eles começam a me olhar, os funcionários, meu Deus. Qual é o problema do patê de foie? Nos Estados Unidos, quando o exterminador do futuro, quando era governador da Califórnia, o Dr. Schwarzenegger, ele, o bruto, considerou tão cruel a forma como se cria o pato, que é obrigado, abre-se o biquinho do pato e a tocha enfia comida pela goela. Ele não aguenta mais comer. Mas a gente precisa produzir patê de foie. Entra a goela abaixo a comida e o que se chamava fígado explode para virar patê. Muito bem. Ele deu um prazo, na época de 2 anos, para todo mundo que cultivava pato para esse fim mudar de atividade. No Brasil a gente não dá muita bola para isso, adora patê. Muito bem. Que eu fui no aniversário. Eu cheguei meio contrariado, minha mulher me conhece. Quando ela viu eu levantar da mesa, quando chegou, o baby beef na rocha vulcânica. Pedra vulcânica. Baby beef na pedra vulcânica. O cara é disputadíssimo. Chegou na minha mesa, eu levantei e falei, o senhor sabe o que é baby beef? Ele não entendeu nada. Ele fez a cara que a Nádia fez quando eu contei a história do isopor, que não se recicla o isopor. O isopor está fora do radar do catador. Por isso que eu não quero isopor. E eu falei para ele, meu amigo, se você soubesse a crueldade imposta na produção do chamado baby beef, ou carne de vitela, que alguns produtores fazem, o isolamento do bezerro, da mãe, ainda mamando, deixa confinado, amarrado, tomando leite, leite, leite. O bicho começa a crescer flácido, porque ele não se movimenta. Já desmamou, já é para comer alimento material, mas continua no leitinho para a carne ficar tenra e macia. Impõe-se uma crueldade inominável para a gente ter o prazer e o deleite de poder mastigar uma carne que parece algo suave. Consumo consciente é ter a coragem de saber, conhecer as coisas como elas são e tomar as atitudes que precisam ter lugar para a gente mudar rumo. Não é não comer carne, não é nem não comer carne de vitela. Coma, mas saiba de que maneira essa carne de vitela chegou no teu prato, pô. É disso que eu estou falando. É fácil para a gente ter o discurso engajado. Difícil é contrariar o rumo da história. Nós estamos dobrando uma esquina. Não basta conhecer, não basta estudar, não basta ter diploma, certificado, trabalhar numa boa empresa, ganhar um bom dinheiro. Isso passa. A questão ética, novamente, que fica é, qual o seu legado? Qual é o rastro que você vai deixar aqui? Aonde estarão as suas pegadas? Lá na frente. Eu já estou me preparando para falar com meu neto, se Deus me permitir que eu chegue lá, porque ele vai perguntar para mim lá na frente, quando estudar água, daqui a uns 25, 30 anos, ele vai estar estudando na escola escassez de recursos hídricos. E ele vai perguntar para mim, vovô, vem cá,
É verdade que na época do senhor, na hora de dar descarga no vaso sanitário, a água do vaso era potável? Vocês já pensaram nisso? Mas, vovô, é verdade que vocês, durante muito tempo, mesmo sabendo que já faltava água no Brasil, continuaram construindo prédios sem coletar água de chuva, alegando que era mais barato? Barato para o construtor covarde que não sabe fazer conta. Vou mudar a letra. Não vou perguntar mais psicólogo ou publicitário. E não vou hostilizar, pelo amor de Deus, eu sou do bem. Engenheiros, por favor, presente. Ótimo. Vocês devem saber que na engenharia o discurso corrente é: coletar água de chuva custa muito mais caro, pode chegar até 3% do valor da construção a mais. Meus amigos, é crime de lesa cidadão, hoje no Brasil, construir qualquer edificação sem um sistema paralelo ao de água potável ou de água de chuva, ou um circuito interno inteligente de água de reuso. Esse custo a mais, se você abre o jogo para o comprador e diz, sai mais caro, mas qual é a vida útil de uma edificação? No mínimo 50 anos, mas é para viver 100, 150 anos. Você amortiza esse custo a mais em 3 ou 4 anos, e o resto da tua vida você vai surfar na onda boa de não usar água potável no vaso. É um absurdo o que se faz na engenharia no Brasil. Como é que eu lavo a mão na pia e a água da minha pia já vai para o esgoto e eu não reaproveito outro lugar, como faz o japonês, como faz o israelense? Ah, porque eu vivo no Brasil e o Brasil é o campeão mundial de água doce. Vamos contar a história certa? A gente tem 12 ou 13% de toda a água doce superficial de rio, por quê? Por causa da bacia do Rio Amazonas. Está longe para dedéu a bacia do Rio Amazonas. Aonde está a bacia do Rio Amazonas, vivem 7% da população brasileira. Aonde estão os 93%? Aonde está o resto da água, que não está sobrando? Eu não quero viver no país do volume morto. Eu não quero viver no país do boi pirata. Eu não quero viver no país da hipocrisia, do sorriso do ambientalista não lastreado na prática sustentável. A universidade não existe para formar estudantes sob medida para o mercado que está aí. Ela vai além disso. Claro que ela tem que capacitar o profissional para o mercado, é evidente. Mas se for só isso, me desculpa, é olhar para o retrovisor, é olhar para trás. Qual é o papel da universidade? Deveria ser sempre um laboratório livre de ideias, onde os estudantes possam ter ou ser estimulados, instigados a criar, inovar, pensar diferente, fazer as perguntas certas, buscando as respostas que hoje não temos. Porque quando vocês se formarem e forem para o mercado, o tempo e a energia que vocês vão consagrar é para o business as usual, majoritariamente, porque nem todos terão a coragem de contrariar o chefe, contrariar o patrão, ou promover inovação no ambiente onde você é estagiário ou trainee. Eu estou falando de senso de urgência. Não basta mudar. A mudança está acontecendo. O problema não é a mudança, é o timing da mudança. A gente precisa mudar rápido. É por isso que eu estou aqui. Na minha função de jornalista, eu trabalho com informação. Para não ficar louco com todas as informações que eu recebo, eu tento ruminar essa informação, processá-la e compartilhar. Minha função aqui não é fazer rir, minha função aqui não é ser agradável, não é ser aplaudido. Minha função aqui é incomodar, é inquietar, é causar em vocês a boa angústia. Acho que foi Schopenhauer que disse certa vez que existe uma angústia existencial positiva. É aquela que faz você levantar da cama com a faca entre os dentes, dizendo assim: tem algo que precisa ser feito. Eu tenho uma razão para viver. Tem algo que não está resolvido ainda. E nessa área da sustentabilidade, a correção de rumo não é numa ou outra frente apenas. Eu estou falando de mudança de cultura. E vou encerrar minha fala lembrando o pacote. A gente precisa mudar hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo.
ainda há tempo. Obrigado pela atenção.